A paz do Senhor Jesus, irmãos em Cristo e ouvinte da palavra de Deus, quem vos saúda aqui é a pastora Nadir, sou irmã em Cristo, glória a Deus, bem-vindo à casa. Agradeço a todos vocês que têm evangelizado com o canal, continue divulgando o canal, não abandonei vocês, é que a minha filha me deu mais um netinho, sou avó mais uma vez, fez uma cesárea e eu estava cuidando dela, cuidando do bebê, não tive tempo para postar vídeo aos irmãos, mas não abandonei vocês não, meus amados irmãos. Um abraço a todos vocês que estão ligadinhos no nosso canal, sempre ligado no nosso canal, que não é meu, esse canal é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão no meu coração, nos meus humildes jejum e nas minhas humildes orações, glória a Deus, tem apresentado os amados irmãos. Quero abordar um assunto hoje que já me perguntaram muitas vezes sobre isso, falar um pouco sobre o homossexualismo, né? Meus irmãos têm me perguntado até no canal, surgiram várias perguntas se eu vi o vale no inferno do homossexual, para o homossexual. Irmãos, eu não vi vale nenhum, meus irmãos. Mas teve muitas pessoas que viram, está aí na internet também, muitos irmãos e irmãs, que viram homossexuais no inferno. O que eu vi nos anos 90, quando eu fui no inferno uma vez, eu vi os infernos, foi uma caverna cheia de lama, com animais podres, umas podridão horrorosa. E ali eu via duas mulheres lésbicas, as duas ali, e o Senhor me dizia que ali era o lugar que recebia aquelas mulheres, não é? E no ano de 2013 eu estava orando na minha sala e o Senhor me disse, aí foi por revelação, ouvi a voz do Senhor falando comigo, que os homossexuais, se não deixassem a prática, não se arrependessem dessa prática, não herdariam o reino de Deus de modo algum. Eu estava orando, eu me lembro como hoje, eu sei até a data, foi no dia 13 de junho, né, de 2013. Bem, nessa data eu estava orando na minha sala. E o Senhor me deu, aliás, não, eu estou confundindo, foi no dia 7 de junho e no dia 13 de junho Deus falou para mim divulgar na igreja o que eu tinha visto. Glória a Deus. No dia 7 de junho eu estava orando e no dia 13 foi onde eu recebi a revelação. Glória a Deus. Eu me lembro da data porque era o casamento do meu filho. E nesse dia do casamento, que ele foi casar no cartório, o Senhor me disse que o que eu vi sobre tinha ouvido nos meus ouvidos a voz de Deus, falando sobre o homossexualismo, eu divulgasse nas igrejas durante as pregações que ele me desse. E assim eu fiz. E estou dizendo aqui, o que eu vi do Senhor foi que eles não herdariam o reino de Deus. Glória a Deus, se não deixasse a prática. Agora, o que eu vejo aí nos comentários até de pastores, pregadores da palavra de Deus, umas colocações chulas sobre este assunto, né? Dão muitos rodeios para falar dele, muitos rodeios, não tem rodeios. O assunto é o que é e não se pode fazer rodeio. Aí vemos tantas pessoas falando que Deus criou assim, que nasceram dessa maneira, que é problema psicológico, meus irmãos. A gente escuta de tudo. E agora essa questão aí que está rolando na internet sobre aquela pastora que fala sobre isso, uma fala antiga de 2016, e essa comunidade quer até processá-la. Isso é ridículo, não é? A colocação que ela faz ali
tirando a questão da AIDS, não é que ela enquadra a AIDS só para o homossexual, é verdadeira, está nas escrituras. Nós pregadores, ministros de Deus, não temos que fazer rodeio, nem para falar de aborto, nem de homossexualismo. Temos que ir direto ao assunto, porque é a alma deles que está em questão. Não é a posição de quem está de fora deste mundo obscuro. Não é? Agora sim, vamos refutar e jogar por terra o preconceito, porque preconceito nunca mostra raciocínio nem inteligência alguma. Ou descaso com o ser humano. Em primeiro lugar, Deus, ele ordena que nós amemos o nosso próximo como assim mesmo. Independente do que ele seja. Glória a Deus. Deus também falou para todos os filhos: honrai pai e mãe, para que se prolongue vossos dias na terra. É um mandamento com promessa. Não interessa quem é a mãe, quem é o pai, ou as escolhas que eles fizeram de vida. O nosso dever como filhos é honrar pai e mãe. E o nosso dever como ministro de Deus, acima de tudo, é amar o próximo como a nós mesmos. Em vez de ver o homossexualismo como uma coisa preconceituosa, criminatória até, como alguns veem, nós temos que ver primeiro a alma do ser humano, o ser humano em si que Deus criou. E se Deus tolera eles e deu a vida a eles e prolonga a vida deles na terra, quem somos nós? Para não tolerar, não aceitá-los no meio da sociedade? Como crias de Deus, como seres humanos, como outro qualquer. Então fica essa meninice, essa imaturidade ao tocar no assunto, que podemos ir direto ao ponto dele, não é? À luz do Evangelho, à luz das Escrituras Sagradas, com todo amor e carinho, respeito ao ser humano do homossexual. Homofobia, o que é homofobia? É aversão à pessoa. Deus ensinou nós ter aversão, nós ter alguma fobia contra alguém nessa terra, meus amados irmãos. Esse não é o evangelho que Cristo prega. Nós só devemos ter aversão, fobia do pecado e do demônio, de fazer a vontade dos demônios. Nós devemos ter aversão a demônios e ao pecado. Que a fobia nada mais é do que aversão. Então, essa palavra homofobia não devia nem de existir para começar. Isso é uma aversão ao ser humano. Glória a Deus. Mas o que nós queremos falar para o homossexual, né, para as mulheres lésbicas, é que deixem a prática. E quando nós pregamos isso, amados irmãos, nós pregamos, glória a Deus, como pregamos para o bêbado, para o adúltero, é o dever do cristão. Agora, porque é homossexualismo, aí eles inventam um monte de coisa, que a gente está com preconceito, que a gente está com discriminando, que a gente está com um monte de coisa aí que não é verdade. Pastores e ministros e profetas de Deus têm que pregar com amor sobre esse assunto, visando o ser humano. Como ele prega contra o adultério. Então vão querer processar também um pastor que prega contra o adultério, porque é a mesma pregação. Da mesma maneira que a gente prega contra o adúltero, pregamos contra o homossexualismo. Da mesma maneira que a gente prega contra o álcool e as drogas, pregamos contra o homossexualismo. Mas tratando todo mundo à luz da Bíblia, com amor, com respeito ao ser humano. Não com discriminação e preconceitos hediondos, escandalizando o evangelho. Ora, na nossa igreja tem ex-homossexuais, são muito bem tratados, e aqueles que chegarem serão muito bem tratados na nossa igreja, como qualquer outra alma que entrar dentro da igreja. Glória a Deus. Esses são os mandamentos do Senhor. Amai o próximo como a si mesmo. Agora fica essa meninice só porque é homossexualismo, porque essa palavra maldita gera tudo isso, toda essa confusão. Da mesma maneira que a gente prega contra o roubo, contra o furto, contra aborto, contra assassinato,
É a mesma maneira que a gente prega contra o homossexualismo. Tem que deixar a prática. A Bíblia Sagrada não é para quem crê nela, porque nós pregamos para quem crê, para quem vem buscar a palavra de Deus. Nós não vamos sair por aí pelas praças, pelas ruas da cidade, né? Nos intrometendo aí nesse mundo do homossexualismo ou qualquer outro mundo de pecado, saindo por aí indiscriminadamente, né? Pregando o evangelho e ofendendo as pessoas com a nossa pregação. Deus não mandou ofender, Ele mandou aconselhar dentro da palavra que se deixe a prática, como qualquer outro tipo de pecado. Não por aí saindo, por aí fazendo baderna com o evangelho, só porque é homossexual. Da mesma maneira, nós pregamos contra a prostituição. Eu não sei onde tá as mentes pastorais, as mentes espirituais dos pregadores que faz tanta bagunça com esse nome homossexual. Ele é um ser humano como outro qualquer. Né? Um dia eu fiquei evangelizando na minha casa de 1h da tarde até 4h. Chamei ele para almoçar comigo, convidei ele para vir na minha casa. Almoçamos junto com meus filhos à mesa e fui discipulá-lo, mostrar a luz da palavra de Deus que ele estava errado, que ele não nasceu daquela maneira. Com todo carinho, respeito e amor. Glória a Deus. Nessa época nós não tinha a igreja ainda e mandamos ele ir para um ministério procurar, ele não deu mais notícia, não sei se mudou daqui de Santo André, mas sempre orei por ele, oro onde ele estiver me ouvindo, você sabe do que eu estou falando, não vou dizer o nome dele aqui. E evangelizei pessoas, mulheres lésbicas, com todo o respeito, pregando contra a prática e amando o ser humano. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala dessa prática que ela é torpeza, abominação diante dos olhos de Deus. Deus não criou a pessoa desta maneira. É uma prática que ela adquire ao longo da sua vida. Junto com o demônio, que o demônio também está por trás disso, queira a ciência refutar ou não, dizer que nós cristãos estamos errados, porque a nossa base de fé é as escrituras sagradas. Não somos psicólogos, não somos legisladores, agora é tanta lei para defendê-los, é tanta lei. Por que não fazem uma lei para tirar as crianças do farol, que estão pedindo esmola debaixo da ponte aí de São Paulo? Por que não fazem lei mais severa para os abusos infantis, para o infanticídio? E que o homossexual também aprenda a se defender com a própria voz, como nós cristãos aprendemos a nos defender com a própria voz nossa, com Cristo à nossa frente. Glória a Deus. Foi Cristo que acabou com a Inquisição, com a matança no Coliseu de Roma e na fogueira, porque se nós esperássemos por lei, a igreja primitiva fosse esperar pela lei dos homens, estava perdida. Foi Cristo. Agora é tanta lei. Agora, e para nós, cristãos que fomos há séculos vituperados, escarnecidos, eu mesmo entrei em uma loja, fui vítima de preconceito, riram na minha cara, debocharam da minha cara, por eu ser pastora dentro de uma loja. Nós mesmos temos autodefesa dada por Cristo, usamos a espada, que é a Escritura Sagrada, para nos defender. Eu não preciso de uma lei para me defender numa hora dessa. Eu já tenho a lei de Deus no meu coração, que é a minha defesa, Cristo é meu escudo. Aí é tanta lei, tanta ofensa também. Outro dia eu vi uma reportagem, faz uns 2 anos, que uma mulher lésbica falava, não é, para o entrevistador que ela era contra o casamento hétero. Então, se eu estivesse lá junto, eu dizia assim, e a senhora nasceu de onde? De uma chocadeira? A senhora não é nascida de um homem e de uma mulher?
ainda que seja fecundação in vitro, a matéria tem que vir de um óvulo e de um espermatozoide. Glória a Deus. Isso não seria preconceito também?